Me chamo Melly e você poderia dizer que minha vida virou de cabeça para baixo quando conheci Alexandre. Nós nos entendemos imediatamente na firma de contabilidade onde ambos trabalhávamos e, antes que eu percebesse, já estávamos planejando um casamento. Eu estava nas nuvens, claro, mas conhecer a família dele foi um jogo completamente diferente. Alexandre sempre falava de sua mãe, a senhora Dora, com tanta admiração que, no dia em que fomos jantar com ela, eu estava um cesto de nervos, alisando meu simples vestido azul e checando meu reflexo no espelho pela enésima vez. Relaxa, Melly, ela vai te adorar, Alexandre me assegurou enquanto dirigíamos para a casa de sua infância. Mas, no momento em que entramos, os olhos da senhora Dora se estreitaram enquanto ela me avaliava de cima a baixo. Bem, você é certamente magra, não é? Ela comentou, com um tom frio. Tentei rir disso, acho que sim, nunca fui de comer muito. A senhora Dora murmurou, com uma expressão indecifrável, espero que você esteja se cuidando. Uma mulher deve ter robustez, sabia? Alexandre, Deus o abençoe, interveio, mãe, a Melly está ótima, ela é saudável. O jantar foi um desconforto só. Os olhos da senhora Dora estavam constantemente em mim, fazendo-me retorcer cada vez que eu dava uma mordida. Sentia que ela julgava a cada movimento meu. O pior veio quando me desculpei para ir ao banheiro. Ao passar pela sala, ouvi a senhora Dora sussurrando para sua irmã, ela parece doente. Como vai gerar filhos saudáveis para o Alexandre? Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O resto da noite foi um borrão, mal toquei na comida e lutei para manter um sorriso no rosto. No caminho de volta, fiquei em silêncio, as palavras ecoando em minha mente. Alexandre percebeu. Ei, você está bem? Está quieta desde o jantar. Suspirei, é nada, só cansaço, eu acho. Mas por dentro, as palavras da senhora Dora haviam me cortado mais profundamente do que eu queria admitir. Pensei se aquilo era apenas o começo de um longo caminho de julgamentos e desaprovações. Mal sabia eu que era apenas a ponta do iceberg. Conforme os dias se transformavam em semanas, os jantares na casa da senhora Dora se tornaram uma provação regular. Cada convite parecia uma intimação, cada refeição um julgamento. Alexandre, sempre otimista, continuava me assegurando que as coisas melhorariam, mas só pareciam piorar. Uma noite em particular se destaca em minha memória. Chegamos à casa da senhora Dora para encontrar uma mesa ainda mais extravagante do que o usual, transbordando de pratos com molhos ricos, assados gordurosos e acompanhamentos carregados de manteiga e creme. Assim que nos sentamos, a senhora Dora começou seu ataque. Melly, você parece ainda mais magra do que da última vez. Você realmente deveria comer mais, disse ela, enchendo meu prato. Tentei protestar, senhora Dora, isso é demais, eu realmente não posso. Que nada, ela me interrompeu, você precisa ganhar um pouco de força, querida, especialmente se você e Alexandre estão planejando ter uma família. Forcei um sorriso e dei uma mordida. Os olhos da senhora Dora brilharam com algo como triunfo. Olhei para Alexandre, esperando algum apoio, mas ele apenas deu de ombros, pedindo desculpas com o olhar. Senti um nó no estômago, não apenas pela comida rica, mas pelo subtexto crítico em suas palavras. O jantar avançou com uma lentidão dolorosa, enquanto a senhora Dora continuava empurrando mais comida em minha direção, comentando sobre cada garfada que eu dava ou deixava de dar. Sabe, Melly, uma boa esposa deveria saber cozinhar refeições fartas. Isso é importante para uma família. Senti um ardor com suas palavras. Eu cozinho, senhora Dora, mas prefiro opções mais saudáveis, respondi. Ela debochou, saudável é bom, mas isso, ela gesticulou para meu prato quase intocado, é apenas frescura. Você está dando um mau exemplo. Ao fim da refeição, eu estava tanto nauseada quanto fervendo de raiva. O caminho de volta para casa foi tenso. Não consegui mais me segurar. Alexandre, os comentários da sua mãe são realmente dolorosos. É como se ela estivesse constantemente me julgando. Alexandre ficou em silêncio por um momento antes de responder. Eu sei, Melly. Vou conversar com ela, tá? Tenho certeza de que ela não quis dizer da maneira como soou. Mas uma parte de mim duvidava que algo mudaria. A senhora Dora deixou seus sentimentos claros, e nenhuma conversa parecia amolecer sua postura.
Cada jantar subsequente apenas reforçava meu sentimento de inadequação. As observações da senhora Dora tornaram-se mais incisivas, seu escrutínio mais intenso. Melly, você está evitando minha comida deliberadamente? Você mal come o que eu faço. Tentei explicar, não é isso, senhora Dora. Sua comida é muito rica e nem sempre me faz bem. Ela resmungou desaprovadoramente, um pouco de desconforto não é nada. Você precisa comer mais, ganhar um pouco de peso. Não é saudável ser tão magra. Suas palavras ecoavam em minha cabeça muito depois de cada jantar, amplificando minhas inseguranças e dúvidas. A ideia de enfrentar outra refeição na casa dela me enchia de terror. Minha relação com Alexandre era forte, mas a sombra da desaprovação de sua mãe pairava sobre nós, uma presença constante e perturbadora. Enquanto eu ficava acordada muitas noites, me perguntava há quanto tempo eu poderia suportar isso. O desconforto no meu estômago após cada refeição era um lembrete gritante do desconforto crescente em meu coração. Eu me sentia uma estranha, indesejada e incompreendida, e não pude deixar de me preocupar com o futuro de nosso relacionamento sob o peso do julgamento de sua mãe. Conforme os dias se transformavam em semanas, meu mal-estar em torno da senhora Dora evoluiu para um medo absoluto. O escrutínio constante, os comentários incessantes sobre meu peso e hábitos alimentares estavam se tornando demais. Então, tomei uma decisão que sabia que não seria bem recebida por ela. Comecei a evitar as refeições na casa dela. Na próxima vez que Alexandre mencionou ir jantar, hesitei antes de falar. Alexandre, eu não acho que posso ir hoje à noite. Ele pareceu surpreso. Por quê? A mamãe está fazendo aquele assado que você gostou. Respirei fundo. Não é sobre a comida. É sua mãe, ela me deixa desconfortável. Não posso continuar fingindo que está tudo bem. A expressão de Alexandre caiu. Melly, ela só está tentando ser cuidadosa à maneira dela, ela não quer te chatear. Balancei a cabeça, a frustração crescendo. Não é cuidado, Alexandre. Parece que ela está me atacando, sempre comentando como eu pareço e o que eu como. Não consigo lidar com isso. Deixamos por isso mesmo, mas eu podia dizer que Alexandre estava dividido. Ele queria manter a paz, mas eu precisava que ele entendesse meu lado. O próximo jantar de família que perdi desencadeou uma verdadeira tempestade. A senhora Dora me ligou no dia seguinte, sua voz gelada. Melly, percebi que você não nos agraciou com sua presença ontem à noite. Está tudo bem? Tentei manter meu tom neutro. Sim, senhora Dora, eu simplesmente não estava me sentindo bem para isso. Houve uma respiração profunda do outro lado. Não estar bem para isso? Você percebe que é rude recusar jantares em família sem um bom motivo? Você faz parte desta família agora, ou era o que eu pensava. Suas palavras doeram e minha paciência estourou. Com todo respeito, senhora Dora, fazer parte desta família não deveria significar que tenho que suportar ser criticada o tempo todo. Houve um momento de silêncio chocado antes que ela retrucasse. Crítica? Eu estou apenas preocupada com sua saúde, Melly. Uma esposa deve ser forte, saudável. Estou preocupada que você não seja adequada para Alexandre. Isso tocou um nervo. Adequada? Eu amo Alexandre e ele me ama. Isso é o que importa, não sua opinião sobre minha saúde. A conversa terminou logo depois, mas o estrago já estava feito. O abismo entre nós se tornava cada vez mais largo e profundo. Alexandre tentava intermediar, mas suas tentativas só pioravam as coisas. Numa noite, enquanto estávamos sentados em silêncio na sala de estar, ele tocou no assunto. Melly, eu conversei com minha mãe. Ela está realmente chateada, acha que você está evitando ela. Dei uma risada amarga. Evitando ela? Ela tem sido nada além de dura e crítica desde o primeiro dia. O que ela espera? Alexandre passou a mão pelo cabelo, parecendo exasperado. Ela é minha mãe, Melly. Eu não posso simplesmente ignorá-la. Vocês duas não podem tentar se entender? Olhei para ele, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Alexandre, não é sobre se entender. É sobre respeito. Ela não me respeita, e eu não sei se posso continuar fingindo que isso não dói.
O dia do nosso casamento deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida, e foi, pelo menos até a recepção. Tudo estava perfeito. A cerimônia, os votos, Alexandre olhando para mim como se eu fosse a única pessoa na sala. Mas então, na recepção, tudo mudou. Lembro-me de estar segurando uma taça de vinho, o mesmo vinho que todos estavam bebendo. Tinha um gosto estranho, mas pensei que fosse apenas nervosismo. Tomei um gole e essa foi a última coisa de que me lembro antes de acordar em um quarto de hospital branco, confusa e grogue. Tentei me sentar e foi quando ouvi eles, Alexandre e sua mãe, do lado de fora do meu quarto. A voz da senhora Dora era afiada. Viu o que eu digo, Alexandre? Ela nem consegue fazer um brinde simples. Ela é fraca demais, frágil demais para nossa família. Senti uma pontada de dor, mas estava fraca demais para responder. A voz de Alexandre, cheia de preocupação, cortou. Mãe, pare com isso. Não é a hora. Nós nem sabemos o que aconteceu. Queria gritar, dizer-lhes que eu estava bem, que eu não era fraca, mas minha voz era um mero sussurro. Então a porta se abriu e um médico entrou, com uma expressão séria no rosto. Senhora Dora, ele disse, dirigindo-se a mim, você nos deu um grande susto. Encontramos traços de um sedativo no seu sistema. Você tomou alguma coisa antes da cerimônia? Balancei a cabeça, fracamente. Não, nada, apenas o vinho. O médico franziu a testa. O vinho? Mas ninguém mais teve essa reação. É muito incomum. Alexandre interveio, o rosto marcado pela preocupação. Doutor, você está dizendo que alguém pode ter adulterado a bebida dela? O médico hesitou. É uma possibilidade que não podemos ignorar. Vamos precisar fazer mais exames. Lá estava eu, atônita. Alguém havia drogado minha bebida no dia do meu casamento. Mas quem e por quê? Enquanto o médico saía para organizar os testes, Alexandre veio ao meu lado, segurando minha mão. Melly, sinto muito. Não consigo acreditar que isso está acontecendo. Tentei sorrir para tranquilizá-lo, mas minha mente estava acelerada. A única coisa que conseguia saborear era a amargura do vinho e as palavras duras da senhora Dora ecoando em minha cabeça. Aquela noite no hospital, eu não consegui dormir. A realização de que alguém poderia ter me machucado deliberadamente era aterrorizante, e o pior era não saber quem ou por quê. Olhei para Alexandre, adormecido na cadeira ao lado da minha cama, e senti uma onda de tristeza. Nosso dia de casamento deveria ser sobre nós, nosso amor. Em vez disso, terminou comigo em uma cama de hospital, cercada de suspeita e medo. De volta em casa, após o hospital, eu era um emaranhado de nervos. A ideia de que alguém havia drogado minha bebida no meu próprio casamento pairava como uma nuvem escura sobre mim. Numa noite, eu não aguentava mais guardar para mim. Alexandre e eu estávamos sentados na sala, com a TV exibindo algum programa que nenhum de nós estava realmente assistindo. Virei-me para ele, minha voz trêmula. Alexandre, preciso falar com você sobre algo sério. Ele silenciou a TV, parecendo preocupado. O que foi, Melly? Respirei fundo. Estive pensando sobre o que aconteceu no casamento e não consigo deixar de pensar que sua mãe pode ter tido algo a ver com isso. A expressão de Alexandre mudou instantaneamente. Que, Melly? Isso é loucura. Por que você pensaria isso? Minha frustração estava crescendo. Pense bem, Alexandre. Todos aqueles comentários, a maneira como ela sempre me ataca, e então eu adoeci subitamente após beber vinho que tinha um gosto estranho. Não é tão absurdo assim. Alexandre se levantou, andando de um lado para o outro. Melly, você está falando da minha mãe. Ela pode ser dura, claro, mas ela não faria algo assim. Você está deixando sua imaginação correr solta. Eu também me levantei, minha voz aumentando. Estou, Alexandre? Ou você tem ignorado tudo o que ela disse e fez? Não vê que ela não gosta de mim? Ele parou de andar, olhando angustiado. Melly, isso é sério. Acusar alguém de drogar você é grave. Você não pode simplesmente jogar acusações sem provas. Lágrimas brotaram em meus olhos. Pensei que você pelo menos consideraria o que estou dizendo, mas parece que você sempre ficará do lado dela. Alexandre suspirou, passando a mão pelo cabelo.
Não é sobre escolher lados, Melie. É sobre ser racional. Não podemos acusar as pessoas baseadas em um pressentimento. Senti uma mistura de raiva e decepção. Então, o que eu supostamente devo fazer? Simplesmente esquecer que isso aconteceu? Ele veio até mim, tentando me abraçar, mas eu recuei. Precisamos pensar isso com calma, Melie. Talvez falar com a polícia novamente, ver se eles descobriram algo novo. Assenti, embora estivesse longe de convencida. Tudo bem, falaremos com eles. Mas Alexandre, se acabar que eu estou certa, não sei o que farei. Naquela noite, eu fiquei acordada, olhando para o teto. Minha mente voltava sempre à senhora Dora, suas palavras, seus olhares. O medo e a dúvida eram como um veneno, e eu sabia que tinha que descobrir a verdade, por mais dolorosa que pudesse ser. Algumas semanas após o incidente no hospital, fomos convidados para outro encontro familiar na casa da senhora Dora. Estava hesitante em ir, mas Alexandre insistiu que seria bom mostrarmos uma frente unida. Ao entrarmos na casa da senhora Dora, a atmosfera estava tensa. Senti olhares sobre mim, sussurros abafados. A senhora Dora nos cumprimentou com um sorriso. Melly, querida, que bom que você pôde vir, disse ela, sua voz transbordando algo que não soava como sinceridade. Forcei um sorriso em resposta. Obrigada por nos receber, senhora Dora. O jantar foi servido, e notei que a senhora Dora fez questão de trazer um prato separado para mim. Fiz isso especialmente para você, Melly, considerando sua condição delicada. Sua ênfase em delicada não passou despercebida. Olhei desconfiada para o prato. Parecia normal, mas depois do casamento, eu não podia ter certeza. Alexandre, alheio ao meu desconforto, começou a comer. Eu mexia a comida no prato, sem apetite. A senhora Dora me observava, um vislumbre de sorriso no rosto. Não está com fome, Melly. Eu fiz especialmente para você. Levantei os olhos, encontrando seu olhar. Não estou me sentindo muito bem, senhora Dora, mas obrigada. A sala se encheu de murmúrios e olhares de lado. Sentia o peso dos olhos de todos em mim, julgando, questionando. Alexandre, percebendo meu desconforto, inclinou-se. Você está bem? Assenti, mas minha mente estava acelerada. E se ela tivesse feito algo com a comida novamente? Não podia correr riscos. Sussurrei para Alexandre, podemos trocar os pratos? Numa noite que deveria ser de celebração familiar, a tensão se tornou palpável. Quando Alexandre tentou trocar de prato comigo, a mão da senhora Dora disparou, impedindo-o com uma exclamação que mesclava pânico em sua voz. Não, Alexandre, não. O silêncio se abateu sobre a sala, todos os olhares se voltaram para ela. Alexandre, surpreso, questionou, mãe, o que há de errado? A face da senhora Dora perdeu toda a cor, ela gaguejou, tentando encontrar uma desculpa. É apenas que esse prato foi feito especialmente para Melie, não é do gosto de todos. Encarei-a, minhas suspeitas se fortalecendo. Por que não, senhora Dora? O que tem de tão especial nisso? Ela tropeçou nas palavras, sua compostura habitual desvanecendo-se. É apenas uma receita especial. A tensão era palpável. Alexandre, sua confusão se transformando em realização, insistiu, mãe, o que você fez? A senhora Dora ficou em silêncio, seus olhos correndo pelo cômodo. Ficou claro, sem sombra de dúvidas, que havia algo naquela comida que ela não queria que Alexandre comesse. Seguindo o incidente com os pratos, pude sentir todos os olhos sobre nós, sobre a senhora Dora, que parecia estar presa em uma armadilha. Alexandre, com uma mistura de raiva e incredulidade, confrontou sua mãe. Mãe, o que está acontecendo? Por que você se assustou comigo comendo a comida da Melie? A senhora Dora gaguejava, seu habitual porte nenhuma vez à vista. Não é nada, apenas, foi feito para Melie, não para você. Não consegui me conter. Isso não é suficiente, senhora Dora. Você tem sido contra mim desde o início. O que você colocou na minha comida? O cômodo explodiu em murmúrios. A senhora Dora procurava uma saída, seus olhos errantes. Eu não coloquei nada na sua comida, Melie.
Isso é ridículo. Levantei-me, tremendo. Não é ridículo. Desde que comecei a vir a esses jantares, me senti mal e, então, no casamento, alguém drogou minha bebida e agora isso? É muita coincidência. Alexandre também se levantou, sua voz firme. Mãe, se você fez algo na comida da Melie, você precisa nos dizer agora. Isso é sério. O rosto da senhora Dora desmoronou. Eu só queria proteger você, Alexandre. Ela não é a pessoa certa para você, é fraca, doentia. Senti uma onda de raiva. Protegê-lo me fazendo adoecer, me drogando? Os convidados agora olhavam abertamente, o ar carregado de acusação e choque. O tio de Alexandre, que até então permanecera em silêncio, interveio. Isso é uma acusação grave, Melie. Você tem alguma prova? Apontei para meu prato. Vou chamar a polícia, e eles examinarão a comida preparada pela senhora Dora. Então, a senhora Dora irrompeu em lágrimas. Eu só queria o melhor para meu filho. Pensei que, se ela saísse da cena, ele encontraria alguém melhor, alguém mais saudável. A confissão pairou no ar, pesada e condenatória. Alexandre olhou para sua mãe, sua expressão uma de completa traição. Você fez isso com Amélie, minha esposa? Senti uma mistura de alívio e desespero. Alívio por a verdade ter sido revelada, mas desespero pelo custo. Meu relacionamento com Alexandre, nosso lugar em sua família, tudo estava em ruínas. O resto da noite foi um borrão, com discussões e pessoas tomando lados, alguns em descrença, outros com raiva. Alexandre e eu saímos mais cedo, o peso do que havia acontecido pesando sobre nós. Enquanto dirigíamos para casa, nenhum de nós falou. O silêncio era opressivo, preenchido com perguntas não feitas e medos não pronunciados. O que isso significava para nós, para o nosso futuro? A mulher que deveria ser minha família me traiu da pior maneira possível. Naquela noite, enquanto eu estava deitada na cama, os eventos da noite anterior se repetiam em minha mente. A confissão da senhora Dora, a expressão de choque no rosto de Alexandre, os sussurros dos convidados. A confrontação havia trazido a verdade à tona, mas também havia aberto uma ferida que eu não tinha certeza se poderia ser completamente curada. Numa noite, enquanto Alexandre e eu estávamos juntos, o silêncio entre nós parecia particularmente profundo. Quebrando a quietude, virei-me para Alexandre. Precisamos falar sobre o que vem a seguir, sobre a polícia. Ele olhou para mim, sua expressão solene, mas solidária. Também tenho pensado sobre isso. A decisão é sua, Melly. Eu te apoiarei no que você escolher. Refleti sobre isso, sentindo o peso da decisão em meus ombros. Ir à polícia parece abrir uma caixa de Pandora. Não é só expor o que aconteceu, é trazer questões familiares a público. Ele assentiu, compreensivo. Eu sei que é difícil, mas lembre-se, você foi a prejudicada. Se você quiser seguir pelo caminho legal, estou com você. Após uma pausa, respirei fundo. Não, eu não acho que quero seguir por esse caminho. Mas tem algo mais que decidi. Hesitei, reunindo coragem. Não posso ver sua mãe novamente, Alexandre. Depois de tudo, eu simplesmente não consigo. A reação de Alexandre foi tranquila, contemplativa. Eu entendo e, honestamente, sinto mesmo. Depois do que ela fez, não posso simplesmente continuar como se nada tivesse acontecido. Eu também não a verei. Suas palavras foram um alívio, uma validação dos meus sentimentos. Vai ser difícil, Alexandre. Ela é sua mãe. Ele apertou minha mão, firme e tranquilizador. Eu sei, mas o que ela fez é imperdoável. Nosso relacionamento, nosso casamento, vem em primeiro lugar. Nos dias que se seguiram, ambos mantivemos nossa decisão. Foi um período difícil, ajustando-se a essa nova realidade onde a senhora Dora não fazia mais parte de nossas vidas. Houve momentos de dúvida, questionando se fomos muito severos, mas nos apoiamos mutuamente através deles. Começamos a focar mais em nós mesmos, em reconstruir e fortalecer nossa ligação. Fizemos planos para o futuro, pequenas coisas para esperar, como escapadas de fim de semana e noites tranquilas juntos. Conforme avançávamos, percebi que essa provação, dolorosa como foi, nos aproximou.
Havíamos enfrentado um desafio juntos, um que testou a própria base de nosso relacionamento, e saímos mais fortes.